Olá, estamos iniciando Folha na TV pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o ex-governador do estado de Alagoas, Ronaldo Lessa. Ronaldo, seja bem-vindo. Eu que agradeço ter essa oportunidade de estar aqui. Faz muito tempo que eu não venho aqui. Verdade, né? Ronaldo. E hoje estou aqui com você, um companheiro, inclusive, de batalhas fora da questão da imprensa, Verdade, da entrevista, não é verdade? Muito bom, é uma honra estar aqui. Ronaldo, queria iniciar reportando acontecimentos mais recentes. Qual foi a principal motivação para a sua saída da Secretaria de Agricultura do Estado? Olha, a principal motivação foi a impossibilidade da gente realizar o que entende que a secretaria daquela pode e deve fazer pela importância que ela é, né? Teve também outras questões, por exemplo, a gente não teve condições de montar a nossa equipe porque o governador não nos deu essa oportunidade, quer dizer, ele restringiu. Depois ele disse que fez com todo mundo, todas as secretarias ele tratou isonomicamente, não permitindo que todos os comissionados entrassem, entendeu? Mas não era o caso da gente, nós não podíamos nos submeter a uma questão, uma régua que passe e nivele. Por quê? Porque o PDT tem um projeto, cada partido tem um projeto. No nosso, quando eu optei para não ir para recursos hídricos, que era a minha área, uma vez que eu sou engenheiro civil, né? Ele também propôs ação social, a gente declinou e entendeu a agricultura, porque a agricultura abrange agricultura, pecuária e pesca. E os 102 municípios de Alagoas, Neto, ou ele tem agricultura, quase 100% deles, se não tem pecuária, e mais da metade, né? Ou pesca. Nós somos um triângulo com os dois lados, né? Você tem o Rio, São Francisco, o mar, sim, sem considerar a questão interna. Então, que secretaria pode, por exemplo, fazer maior a distribuição de renda? Quem pode chegar mais perto da pobreza e melhorar essa condição do IDH? Nós somos o segundo pior DH do país. Tem que ser uma secretaria dessa, porque ela faz isso. Você ficou impossibilitado, então, de realizar um trabalho mais amplo, como você gostaria? O governador tem outras prioridades, isso ele sempre definiu 3 eixos, né? Mas esses eixos são importantes, ninguém pode negar, educação, saúde e segurança, mas para dar um salto, para você sair, você combater a pobreza, que foi uma das coisas que a gente fez quando governador, foi criar o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. É preciso que a gente, não basta só a bolsa, não basta só a assistência, é preciso que a gente dê oportunidade ao povo de ir melhorando. Como o Lula fez, e aliás, o Fome Zero a gente começou aqui antes, o programa do leite eu comecei antes do Lula, quando era Fernando Henrique. Então, quando a gente viu que estávamos sem condições, até o custeio, por exemplo, que ele mandava era inferior ao que eu mandava quando eu fui governador há mais de 13 anos atrás. Quer dizer, então, era impossível a gente fazer um trabalho com a ótica que a gente queria, com a necessidade de Alagoas. Então, é melhor sair desse projeto e trabalhar o Estado. Voltei para a presidência, fui reeleito agora no dia 6, presidente do partido, que eu não estava afastado. E agora é trabalhar isso, e a vice-presidência também, o Lupe pediu para eu dar uma assistência no Nordeste, né, rodando, já que eu sou vice-presidente do Nordeste, então focar no Nordeste, mas sobretudo reorganizar a Alagoas, porque também outro detalhe, nós estamos vivendo um momento completamente diferente, os partidos agora ou são ou não são, vai ser muito difícil. É verdade, sem a possibilidade agora de coligação, né, proporcional, cada partido terá que ter chapa. Vai reduzir muito aqueles 39 partidos, vai reduzir muito. Vai haver uma inviabilidade eleitoral para muitos partidos, né? Que não vão ter quadro suficiente para poder fazer. A gente mesmo que às vezes conseguia concorrer em 80 municípios de Alagoas, se a gente concorrer em 60, nós estamos satisfeitos. Falando em eleição local, Ronaldo, você é primeiro suplente a deputado federal na coligação governista. Fala-se nos bastidores que havia um compromisso do governador em acomodar um dos deputados federais eleitos, e com isso você assumiu o mandato de deputado federal, algo perfeitamente no campo político. Pergunto, houve realmente esse compromisso por parte do governador,
Então o governador não cumpriu esse compromisso com você, foi isso? Na verdade, quando a gente queríamos 2 chapas, que a gente achava que com 2 chapas a gente podia eleger 6, imaginava, né? Depois o governador, não era, na verdade, ele não ia para as reuniões, quem ia era o vice e o pai, o senador Renan. Eles conduziram a reunião para a gente, da vez de duas chapas, fazer uma só e podendo aproveitar os 2 suplentes. Esse aproveitamento nunca ficou muito claro se seria lá ou como secretaria, não ficou muito claro. A questão de eu permanecer lá foi porque eu fui coordenador os 4 anos e quando o governador esteve em Brasília para a gente discutir as emendas de bancada, todo ano ele fazia isso, ele ia lá e a gente sempre tratou isso com maior dedicação com ele, com os outros prefeitos e tal, tanto que foi reeleito e a relação da gente com o governador sempre foi muito boa. Aí ele disse, olha, eu não queria que você fosse para Maceió, queria que você ficasse aqui em Brasília. Nós vamos, portanto, temos 5 pessoas, a possibilidade, inclusive é do MDB, a gente tem toda a possibilidade de deixar aqui. Tanto que os meus funcionários não procuraram, quando alguém chamava para ir para outro gabinete, ninguém quis sair, porque tinha essa vontade, essa determinação do governador que eu ia ficar lá. Então, o primeiro impacto foi esse, quando, basicamente, uma semana antes da posse, ele disse que não tinha conseguido realizar essa engenharia política e então a opção seria aceitar uma secretaria. Então havia esse compromisso que não se concretizou. Falando na bancada federal, Ronaldo, aqui de Alagoas, como você avalia a postura dos deputados federais que votaram favoráveis à reforma da Previdência? Olha, eu sou contra. O PDT fechou questão e eu acho que realmente é um erro que o Brasil está fazendo. Lamento que a maioria da bancada, apenas 3 deputados que votaram contra. Lamento que a grande maioria, os 6 outros, votaram favoráveis. Por quê? Porque a reforma da Previdência é uma necessidade que nenhum país pode fugir, principalmente os países com economias semelhantes à nossa. Claro. Mas acontece, o problema é que reforma. Que reforma? Atingir quem? Por quê? E qual é o número? Veja só, nós temos quase a metade do orçamento para pagar a dívida, né, o principal em juros de uma dívida interna. Primeira questão. Segundo, a reforma tributária tinha que preceder a reforma previdenciária. Por que a tributária tinha que preceder? Porque o Brasil é muito injusto. O Brasil cobra muito mais dos pobres, né, do que dos ricos. Aqui essa questão de imposto de renda não é de renda, é imposto de salário. É verdade. Entendeu? Eles pegam a classe média em cima do consumo. Do consumo. Não taxam as grandes riquezas e nas empresas eles não taxam também a parte que deveria taxar de quando os sócios tiram a sua participação. Quer dizer, é uma forma, por exemplo, injusta. Você vê os países capitalistas, eles são mais capitalistas, inclusive, na captação para o poder público, para o governo. Estados Unidos, França, Inglaterra, pode pegar o exemplo que você quiser. Eles cobram muito mais o imposto de renda de quem tem mais. Quem tem mais, quem ganha mais, tem que contribuir mais do que a classe média e o pobre. Essa reforma é prejudicial para o país, foi apressada, equivocada, porque tinha que preceder outras reformas. Primeiro, você tinha que fazer a reforma tributária, para diminuir, inclusive, a sonegação. Veja quem são os grandes devedores da Previdência, tá certo? Então, primeiro isso. Segundo, fazer o Pacto Federativo. A Constituição de 88, ela concentrou, ou melhor, distribuiu melhor o bolo financeiro do país, entre o centro, que é a União, os estados e o município. E de lá para cá, o que ocorreu? Foi cada vez centrando mais o dinheiro, concentrando o dinheiro mais na União. E isso está colocando os municípios inviáveis e os estados difíceis, os estados também. Então, o Pacto Federativo era o segundo momento que se teria que se discutir para poder a redistribuição dessa nova reforma tributária e, por fim,
Aí sim, você verificava que está havendo uma longevidade, a gente está vivendo um pouco mais, então teria que fazer uma reforma. Ao que parece, o ministro Paulo Guedes tinha muita ansiedade, né, em aprovar essa reforma. Porque ele está a serviço do grande capital, dos bancos, entendeu? Isso não é possível que... E a grande mídia, né? Você pega as grandes redes, colocam isso e vai colocando na cabeça do povo como se não fizesse, o país quebraria no dia seguinte. Isso é uma coisa... Manipula a opinião pública. Manipula a opinião pública, sem dúvida. Então, eu lamento que a nossa bancada tenha feito isso, porque não era o melhor para o país e não é o melhor para o país. Há especulações, Ronaldo, falando aqui da questão mais municipal, Maceió, há especulações da saída do prefeito Rui Palmeira do PSDB. Qual o percentual de chances dele ir, por exemplo, para o PDT e você ser o candidato da situação à prefeitura em 2020? Não tenho a menor ideia, porque o PDT tem uma posição de centro-esquerda, né? Mais estatizante, não é total, o PDT não é um partido, vamos dizer assim, radical, não é radical, mas é mais de posição. O Rui tem uma posição mais liberal, né? Era preciso que houvesse, mas isso muda. Eu não vou dizer que quando eu entrei para ser deputado eu tenho a mesma posição de hoje. Uma coisa foi quando eu fui parlamentar, outra coisa quando eu assumi o executivo. Então, seria até possível, mas nunca... Alguns anos atrás, quando ele estava no primeiro mandato dele, ele fez um mandato muito, muito respeitado, de seriedade aqui na Assembleia. Naquela época eu convidei ele para o PDT. Ele declinou, entendeu? Porque tinha muito compromisso com o Teotônio Vilela. Ronaldo, de você ser candidato com apoio do Rui, se não no mesmo partido? Eu não posso responder por ele. Eu gostaria de ter apoio. O apoio não se despreza. E o Rui é uma pessoa que está com dificuldade para fazer o governo. Todo mundo, os prefeitos estão, de modo geral, né? Eles gastam mais com a saúde do que os 25% que a Constituição manda. Há alguns aspectos hoje que precisam ser vistos em Alagoas, Maceió. Há pouco tempo a gente estava falando da questão da beira da Lagoa, centro de Maceió. Então tem pontos com problema, mas o apoio do Rui, sem dúvida, é mais um apoio forte político, porque ele tem uma demanda. Agora, não posso falar por ele, entendeu? Agora, é uma questão que o PDT, o Lupe veio para me puxar. A gente está falando de apoio, Ronaldo, mas seria importante a gente isso eu vou primeiro definir se eu sou candidato. Você será candidato. Isso que eu disse a você, por exemplo. O que eu disse a Cátia, ao Corinto e ao Júdice, que eu gostaria de trabalhar para ser um soldado ajudando ele. Essa foi a questão, E no começo eles estão sabendo, desde janeiro, que eu estimulei o Corinto a trabalhar, a Cátia e o Júdice, para eles serem candidatos. Dos três a gente era um. Agora, no dia 6 de julho, aqui, quando o Lupe veio, é que o Lupe chegou e incendiou. Pediu desculpa aos outros três, disse, olha, você me desculpe, Ronaldo, agora você não pode vestir pijama, você não pode ir para casa, você não pode se aposentar, você tem que refletir. E pediu desculpa aos outros, porque eu achava que o Cátia já foi 2 vezes prefeito, o Corinto já foi prefeito, já foi vereador, o Júdice foi deputado e tal. Ou seja, são nomes de peso, que têm história, que têm contribuição para Alagoas, mas ele disse, o Ronaldo, esse momento é do Ronaldo. Então eu achava que a gente devia girar em torno dele. A Cátia depois fez o discurso e o Júdice concordando, mas o Corinto não. O Corinto disse que não, em janeiro é que a gente vai discutir. Quer dizer, aí foi que eu disse, não, eu aceito que a gente... Mudei de posição, eu aceito tentar ver se constrói, se a gente pode construir uma candidatura, quer dizer, eu mudo a posição de dizer que ia me aposentar para admitir a possibilidade de ser candidato a prefeito. Por enquanto, vou me dedicar, como vice-presidente do Nordeste, a acompanhar o desenvolvimento dessa nova fase política no Nordeste, que é sem coligação, e o Estado. Estou me dedicando toda a tarde, estou trabalhando no PDT, recebendo liderança do Estado todo, entendeu? Então a ideia é essa. E admitindo-se realmente ser candidato. Estou admitindo a ser, né, hoje seria, vamos dizer assim, um pré-candidato.
para ver como o Corinto também está fazendo um trabalho com as redes sociais e um grupo. Ele disse que em janeiro a gente avalia quem está melhor em termos de pesquisa e tal. Então vamos em frente. Eu acho que é um momento novo, os partidos têm que se reinventar, a gente tem que mudar a postura, entendeu? E mergulhar nas necessidades que a gente está vivendo, que é um momento muito diferente para o país, muito diferente. Verdade, Ronaldo. A gente vai para o intervalo, volta já. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 20 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o ex-governador do estado de Alagoas, Ronaldo Lessa. Ronaldo, ainda sobre 2020, você esteve reunido com essa semana, acredito, com lideranças do PSOL. Foi. Você pode ser o representante dessa frente progressista? Teria muita 2020? honra. Teria muita honra. Tive lá com o pessoal do PSOL e o presidente, o Basílio também, né? O professor Gustavo, tiveram lá. Não, foi semana passada, sabe por quê? Porque no sábado eu me lembro que ainda encontrei o Gustavo no Festival de Rock, que teve lá no Push 7. Entendeu? Para mim foi uma honra, eles foram fazer uma visita e se aproximar e discutir política. Muita gente, uns companheiros do pessoal me ajudaram para deputado federal. Então, essa aproximação, se a gente pudesse construir, estar juntos numa frente para Maceió, era muito bom, eu gostaria. Mas por enquanto nós estamos só paquerando. Fazendo uma análise pragmática, Ronaldo, em relação à última eleição, você se arrepende de ter saído, ter deixado o grupo do prefeito, porque com a votação que você teve, você seria eleito deputado federal. E aí você resolveu continuar marchando com o governador e aí trabalhar, né, para a reeleição do Renan Filho e Renan Calheiros. Você se arrepende disso? Não, naquele momento a gente tem que... Cada momento a vida, ela determina pelos fatos. Então, naquele instante, da mesma maneira que não me arrependo de nunca ter votado no Rui, acho que eu fiz bem. Naquele instante, era aquela candidatura que poderia dar resultado, sabia da crise que ia acontecer, e aconteceu. O começo do segundo mandato dele foi terrível, pela escassez mesmo de recursos. E então eu não me arrependo e achei que eu, por exemplo, não podia agora ter voltado para ficar lá, você entendeu? Isso é claro que eu teria mais facilidade. Você verificou que a Tereza Nelma ela teve 10 mil votos a menos do que eu. Você e foi eleita. A Heloísa teve votos na frente dela, ficou fora, e o Carimbão teve votos na frente dela, e eu, que sou o primeiro suplente, fiquei com 10 mil na frente e fiquei fora. Mas era o que determinava naquela hora. Eu acho que a gente tem que, cada instante, a gente tem que viver aquele instante de tomar essa decisão. Da mesma maneira que não hesitei em sair do governo, quando eu entendi que fora eu poderia dar uma contribuição maior, entendeu? E sair sem virar inimigo de ninguém, nem sair cuspindo o prato que comi, nem nada. Eu quero mostrar o que é que eu penso, o que é que o PDT pensa do Brasil, o que é que pensa de Alagoas e de Maceió, e a gente tocar para frente e ter os aliados que quer. Teria muita honra do PCdoB estar junto com a gente, entendeu? Seria muito importante. Mas vamos em frente, ainda tem muita caminhada por aí. Verdade. Como você enxerga, Ronaldo, a saída, a exoneração de aliados seus em cargos comissionados do Estado? Na sua análise, isso é fruto ainda de uma política pequena, tacanha, que ainda se faz aqui em Alagoas? Mas o pior de tudo é o seguinte: sabia que eles iam sair, porque normalmente quando você troca de secretário, o outro vai botar o seu pessoal. O que eu acho é que, ao não substituir, quem está perdendo é o Estado. Inclusive tem algumas pessoas até que já estavam distantes da gente, porque tinham ficado na CDTU,
e eu não tinha mais nenhuma influência nem sobre a CDTU, nem sobre a Desenvolve, quer dizer, e tirá-los, quem está perdendo é Alagoas, o Estado está perdendo Alagoas, porque tinha grandes quadros, bons quadros. Agora, um dia ser substituído era normal, portanto isso não afeta, mas não pode ser levado desse jeito. Eu acho que isso foi mais uma questão de determinação política do que, por exemplo, a necessidade técnica. Eu acho que nessa hora a mais importante, o fator deveria prevalecer para não ter prejuízo. Por exemplo, a Secretaria da Agricultura está órfã, ela tem 47 servidores efetivos, que ela precisa de gente comissionada para sobreviver. E você deixar o vazio, você prejudica, não é bom. Entendeu? O interesse coletivo tem que sobrepujar questões pessoais. Quanto a tirar não era normal, porque eu sabia que... Ficou alguma mágoa em relação a isso? Não, acho que não aplaudo a medida, embora esperasse que ela existisse. Mas da forma que foi feito, eu achei que houve prejuízo para o Estado, para o próprio governo dele, na minha avaliação. Mas não tem mágoa, não. Você faria isso? A gente vai ficar olhando... Não fica, eu nunca fiz. Eu sempre vou fazendo paulatinamente. Até para não deixar vazio, Mas é uma questão de ótica. Isso não se a gente for fazer política com mágoa, a gente não olha para frente e não produz. Ronaldo, você participou tanto da gestão do município de Maceió como do governo do estado. Pergunto, como gestor, quem você escolheria, Rui ou Renan? Veja só, cada um dos dois, cada um tem suas qualidades, seus defeitos, entendeu? O que nos aproxima é o momento político e a sua afinidade com o projeto que se tem. Então eu não gostaria de fazer essa comparação. Quais seriam as diferenças entre um e outro? Por exemplo? Eu acho, por exemplo, que uma grande vantagem, o Rui é uma pessoa não é um homem de grandes discursos, de fazer as suas... É mais resumido, é um cara que tem... É mais recatado, mas é um cara mais decidido das coisas. Mais pragmático. Mais pragmático, entendeu? O Rui, se ele não puder, ele diz, olha, não tem condições, vou fazer desse jeito e pronto, é aquilo e você sabe que cumpre. O governador já é diferente. Não é a mesma coisa, entendeu? Tem outras qualidades, entendeu? Mas nesse aspecto não é a mesma coisa. Agora, eu tenho em outros voos, com relação a sistema que ele tenta implantar, de meritocracia, entendeu? É um homem de discurso mais envolvente, mais empolgante. Ele tem esses méritos. É basicamente isso que eu ia dizer. A gente tem um quadro aqui, Ronaldo, chamado Curto ou Não Curto. Seguindo as tendências das redes sociais, a gente apresenta uma imagem para um entrevistado e pergunta se ele curte ou não curte e faça um breve comentário se assim preferir, ok? Tá certo. Vamos lá, primeira imagem. Deputada federal Tabata Amaral, do seu partido, que inclusive votou contra a orientação do partido. Contra a orientação do partido. Pois é, lamento. Mas olha, é até bom você ter colocado esse assunto, porque eu queria também dizer o seguinte: nós vamos dar oportunidade a esses 8 deputados que votaram favoráveis a essa reforma que não nos atende, para ver se eles mudam. No dia 6 é a segunda votação. A gente quer ver se, inclusive, a Tabata, ela também muda o voto dela. Foi um equívoco, uma pessoa jovem que tem um futuro. Você curte ou não curte a Tabata? Não, eu vou curtir a Tabata até o dia 6. Se ela votar contra a reforma, aí tudo bem. Senão eu não votaria, entendeu? Próxima imagem. Queria. Senador Fernando Collor. Agora, a gente respeita o senador Collor, quer dizer, e é uma liderança de Alagoas, eu acho que curto. Uma coisa é a pessoa humana e outra coisa é o político. Eu posso não votar no Collor, como tivemos muitos anos. O político eu tenho divergências dele, entendeu? Mas como pessoa tenho me aproximado, a relação da gente, quando eu dirigi a bancada, foi muito respeitosa. O Collor... E já votei, né? Durante muitos anos nós ficamos contra, mas já teve um ano em retribuição ao que ele fez em 2010, me apoiando no segundo turno, quando eu disputei o segundo turno contra o Antônio Vilela, ele me apoiou e eu retribuí na eleição seguinte apoiando ele. Isso ocorreu. Próxima imagem. Ciro Gomes. Curto, é uma pessoa que é
preparado, para o melhor homem preparado hoje para governar o país. Eu só precisava que o Ciro me disse um pouquinho as palavras. Eu acho que a gente precisa estar mais junto. Eu agora, como você é o coordenador do Nordeste, eu vou colar mais com ele, quem sabe. Eu, né, que era considerado um cara explosivo, né? Mas eu acho que, por exemplo, eu posso ser, porque eu não tenho, não sou esse cara tão importante quanto ele, né? Mas eu acho que ele precisava um pouco diminuir o tom das coisas às vezes, mas curto muito e respeito muito. Próxima imagem. Olha, o governador Renan Filho. Eu respeito o governador. Curto e Ronaldo. Entendeu? Curto o governador. Acho que é um homem que estava até hoje no governo dele, chegar agora não curti. Não sei se voto mais nele, mas é outra história. Aí é diferente, mas acho que ele já deu uma boa parcela de contribuição à população. O fato das minhas divergências não significa dizer que eu... Podemos dizer que na hora da urna talvez você não curta mais, né? Aí é diferente. Eu vou votar ou não, por exemplo. É a mesma coisa do Collor. É diferente, né? Eu corto. Eu curti que eu estou falando no sentido de você ter uma atenção e respeito à pessoa. Né? Obviamente. Claro. Próxima imagem. Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Eu não, por exemplo, fui contra o partido votar nele. Não achava... diria que não curtia. E eu vou ficar no não curtir, apesar de que ele deu uma contribuição, ao meu ver, negativa, porque ele foi muito importante nessa aprovação. Entendeu? O governo não tinha força para fazer se não fosse ele. Portanto, eu não curto o Rodrigo Maia. Próxima imagem. Ronaldo Medeiros, atual presidente da ASAL. Eu não vou curtir o Ronaldo, apesar da minha boa relação com ele, em respeito ao Laílson, porque eu acho que o que ocorreu foi muito desagradável. Eu preferia não ficar, porque vai parecer que é revanchismo, que não é o caso, entendeu? Mas em respeito ao Laílson, eu não vou curtir o Ronaldo, só por isso. Ronaldo, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero aqui agradecer a sua participação mais uma vez, né? Fazia já um tempo que você não aparecia por aqui, não demore muito, né? 2020 está chegando e a gente precisa de pessoas como você, que tem conteúdo, que tem uma história política inquestionável aqui em Alagoas. Então a casa está sempre de portas abertas, um espaço democrático. E quero aqui deixar um espaço para que você faça suas considerações finais, por favor. Bom, primeiro dizer da Geraldo Cajueiro e toda a equipe aqui, meu agradecimento e dar um testemunho da importância que vocês estão fazendo hoje, meu cara. Você é um caboclo que até me surpreendeu, porque a gente conhecia muito mais primeiro na judiciária, depois da política, companheiros de mesma ala de partido, não era do mesmo partido, mas éramos partidos coligados. Então, mas eu não sabia da sua desenvoltura como jornalista. Eu queria lhe parabenizar essa equipe. Eu acho que é muito importante. E dizer, veja só, eu queria, por fim, dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento muito diferente e perigoso no país. O mundo está caminhando para a direita, a gente não pode perder os valores universais, o valor do ser humano, do humanismo e das questões fundamentais. Um país como o nosso, que abriu para o mundo, não é fóbico a nada, que respeita a diversidade. Então, ter um meio de comunicação como vocês estão fazendo, parabéns. Isso não é fácil agora, mas como nunca a gente precisou disso. Parece-me, é como se fosse aquele processo da ditadura, sinceramente. A gente não podemos repetir aquilo, nós não podemos permitir ir para esse lado do fascismo e de setores que ignoram esses valores que são fundamentais. O diálogo, a tolerância, entendeu? O amor e não o ódio, e não essa coisa que está hoje predominando. Portanto, eu queria parabenizar a vocês que fazem esse conjunto de meios de comunicação. Obrigado, Ronaldo. Realmente, lamentavelmente, tempos sombrios. Quero aqui agradecer a sua audiência. Folha na TV, nosso compromisso é com a verdade.